No vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma denúncia feita por uma estudante de um verdadeiro golpe aplicado pelo governo Lula. Mas antes eu preciso mostrar dois outros vídeos muito absurdos. No Brasil de hoje, se você defende princípios e valores conservadores, automaticamente passa a ser classificado como extrema-direita e, a partir disso, qualquer comentário crítico que você faça em relação ao Supremo Tribunal Federal ou até mesmo ao governo federal é chamado de ataque às instituições democráticas. Se a questão fosse apenas de nomenclaturas e rótulos, tudo bem. O problema é que isso é incluído no conjunto de narrativas que foram criadas para criminalizar qualquer conduta da direita que represente uma ameaça à visão intencionalmente distorcida de democracia das pessoas que ocupam o poder. No caso de deputados, senadores ou jornalistas com grande visibilidade, o problema é ainda mais grave, porque eles são incluídos em inquéritos intermináveis e toda vez que, ao exercer o seu trabalho, eles desagradam ou sinalizam que vão desagradar ministros do Supremo, esses inquéritos são usados para, digamos, chantageá-los. Só que tudo isso se aplica à direita. Se os mesmos ataques às instituições democráticas ou falas ainda piores vierem de um petista, por exemplo, aí não tem problema nenhum. Uma prova disso, em setembro de 2018, ao ser entrevistado por Oscar de Barros, um dos nomes mais conhecidos da história do PT, José Dirceu, disse isso aqui. Quem quer alterar a legislação penal ou constitucional tem que ir ao Congresso Nacional. O Judiciário não é. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão, porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Pois é. Agora, José Dirceu foi incluído em algum dos atuais inquéritos do Supremo? Não, pelo contrário. Ele foi premiado com a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que anulou todas as suas condenações decorrentes da Lava Jato. E aí? Tem como ficar mais claro? Bom, outro vídeo que eu preciso mostrar aqui antes de falar sobre o golpe do governo Lula também tem relação com um ministro, só que não do STF, mas do governo Lula. Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, deu nessa quarta-feira em uma coletiva de imprensa uma sugestão para aqueles que foram enganados pelas promessas não cumpridas pelo governo Lula. Se determinado alimento está caro, troque por outro. Deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Eu já falei aqui, quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta, porque a regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? Alface está cara, substitui por chicória. Esse é um exemplo, né? Só que essa não foi a única declaração polêmica de Luiz Marinho nessa coletiva de imprensa. Quando o assunto era o plano de cortes de gastos em benefícios que está sendo preparado pela equipe econômica do governo, Marinho ameaçou pedir demissão do cargo se decisões como essas, que estão totalmente relacionadas à pasta dele, forem tomadas sem a sua participação. Eu só acho que Luiz Marinho não está ciente de que isso, em vez de ser um problema, talvez seja até uma solução para Lula. Arthur Lira já está de olho no cargo de chefia de algum ministério do governo Lula após sua saída da presidência da Câmara. O que está sendo cogitado nos bastidores é de que ele poderia tomar o lugar de Nízia Trindade, no Ministério da Saúde, que, convenhamos, já não tem feito muita coisa. Só que tem outro político que está louco para ganhar um cargo de ministro também. Edinho Silva, que está encerrando seu segundo mandato como prefeito de Araraquara, em São Paulo, e é um dos aliados políticos mais próximos de Lula, tanto que faz parte daquela seleta lista dos 6 prefeitos mais atendidos no Palácio do Planalto nessa gestão. Portanto, eu tenho certeza que Lula, que não está nem aí para a capacidade técnica daqueles que ocupam os ministérios do seu governo, não vai ficar preocupado com a possibilidade de uma vaga ser aberta para acomodar outro aliado.
Bom, o próximo material que eu tenho para mostrar aqui é a denúncia feita por uma estudante em relação ao golpe aplicado pelo governo Lula. Um dos principais programas utilizados pelo governo Lula para promover a própria imagem foi o Desenrola Fies, que concedeu descontos a estudantes que tinham dívidas em atraso nesse financiamento para que conseguissem fazer a sua quitação. Desde o início desse programa, eu fiz uma série de críticas a ele, porque apesar de ser uma ótima oportunidade para aqueles que tinham dívidas em atraso, os acordos que estavam sendo firmados eram completamente injustos com aqueles que sempre pagaram em dia os seus financiamentos estudantis, que no fim das contas, por pagar tudo dentro do prazo, acabavam pagando um valor maior do que aqueles que atrasaram as parcelas. Enfim, concordando ou não, o fato é que os acordos desse programa foram amplamente utilizados por Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para fazer propaganda do governo. Mas, depois que a poeira baixou, o golpe começou a aparecer. Veja esse vídeo gravado por uma estudante que foi beneficiada pelo Desenrola. Eu vou falar um negócio aqui que eu não vi ninguém falando sobre e vai que mais alguém vai pegar desprevenido igual eu. O negócio é o seguinte: eu fiz o Desenrola do Fies ano passado. Em novembro do ano passado eu paguei minha última parcela com desconto. Fiquei super feliz que tinha conseguido quitar o financiamento estudantil. E aí agora, hoje, me chega um boleto aqui em casa. Eu achei até que fosse golpe, porque eu não tô mais... Na minha cabeça eu quitei, eu recebi o desconto, paguei as parcelas de desconto e tô feliz da vida, vivendo em paz. Pois muito que bem, ao que tudo indica, pelo que eu entendi, vou amanhã no banco pra ver o que é. Mas ao que tudo indica, a Caixa Econômica Federal concedeu descontos para pessoas que não deveriam ter concedido e agora eles estão cobrando o valor que ficou em aberto e aparentemente eu sou uma dessas. Eu tenho 2 boletos em aberto. Um, inclusive, já tá até vencido. E assim, gente, como que eles não avisam? Como que isso não... E aí o pior, sabe o que é o pior? Eu vou chegar no banco amanhã, eles vão falar, não, realmente, vai ser essa informação, tenho quase certeza. E é um negócio que você não tem com quem conversar e discutir. Eu vou ter que simplesmente pagar esses boletos em aberto. Obviamente eu não ia fazer nenhum comentário baseado apenas na fala de uma pessoa, sem que provas fossem apresentadas. Então eu fui verificar mais a fundo essa história e encontrei notícias que comprovam que esse tipo de situação realmente está acontecendo, e com muitas pessoas. Dentro da Globo, que se tornou praticamente uma extensão da comunicação estatal, isso foi chamado de erro, foi chamado de reajuste dos acordos, mas o que realmente aconteceu é que acordos foram firmados, foram amplamente utilizados pelo governo para fazer propaganda desse programa e, coincidentemente, só depois a Caixa percebeu que descontos indevidos foram aplicados. Meu amigo, se Lula e toda a sua turma chamam de golpe o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, que seguiu fielmente o que está previsto na Constituição, exceto o fato de que ela não perdeu seus direitos políticos, do que deve ser chamada então essa conveniente revisão de acordos? O golpe está aí, cai quem quer. Um grande abraço e até a próxima.